Gravando. Então, pessoal, boa noite. É bom ver vocês de novo nesse espaço aqui. Lembrando, então, estou fazendo uma apresentação formal. Eu sou Alessandro Soares, sou um dos coordenadores do curso, divido essa tarefa com a Tayla, que aqui está com a gente hoje, com a Nathalie, e estamos iniciando, então, um conteúdo novo, uma disciplina nova, né? Uma cadeira nova, como se dizia antigamente na aula, assim, nós estamos fazendo uma cadeira nova. É gestão da produção, certo? O nosso tema dessa vez. Então, a gente está começando nossas aulas hoje, sempre terças e quintas, até o final dessa disciplina, que termina no dia 26 de junho. Tá? Então, só lembrando, nós estamos no projeto 21980, Cataforte, fortalecimento e estruturação da rede de catadores e catadoras do Vale do Rio dos Sinos. Copercinos, né? Então, oferecimento, então, do Cataforte, né, que tem como parceiros a Fundação Banco do Brasil, o BNDES e o governo federal, certo? É uma realização da minha empresa, Libertar, essa nossa atividade. Então, a gente está iniciando, então, uma disciplina nova, tá? Nós nos conhecemos já, né? Então, assim, eu fiz um convite, estendi o convite para o pessoal das cooperativas em Brasília participar também, já que é um assunto que eu sou consultor deles lá exatamente na parte de gestão da produção, né? Onde a gente vai ver alguns conceitos que eu trabalho lá com eles e trabalhei também com vocês no passado, mas esses conceitos a gente vai revisitar eles e o grande intuito, o grande objetivo dessa disciplina é trazer para vocês informações, metodologias, ferramentas para vocês melhorar o processo produtivo de vocês, tá? Então, uma das coisas que a gente mais vai falar nessa disciplina é sobre o processo produtivo, certo? Então, deixa eu ver se eu consigo trocar o slide. Consegui. Então, o assunto de hoje, então, são processos produtivos e operações. Se eu falar para vocês o que você vem à mente de vocês quando fala de um processo, o que é um processo? O que é algo processual? Alguém saberia dizer com as suas próprias palavras assim? O que é um processo? É o trajeto até as coisas acontecerem, né? É o trajeto até as coisas acontecerem, né? Ele envolve diferentes etapas, né? Mas quem mais quer falar sobre o que é um processo? Então, o processo tem diversas etapas até ele acontecer. E aqui no nosso caso, tá? A gente vai pensar no processo e eu vou trazer bastante exemplos, assim, bastante comparações com a indústria em si, tá? Então, por exemplo, a indústria, se nós pegarmos assim uma empresa que faz, eu vou citar os exemplos que eu já trabalhei. Eu trabalhei na indústria, eu já falei para vocês, né? Eu trabalhei na indústria do plástico por muito tempo, né? Então lá você pega a matéria-prima que vem de uma petroquímica, tipo a Braskem, e pega reciclados e tal, e a empresa, a partir daquela matéria-prima, transforma aquilo num produto final. E é o que a gente vai ver, assim, muito na nossa disciplina. Então, vocês vão entender também que vocês têm um produto final, tá? Qual é o produto final de vocês? O que vocês vendem? O tempo. O que vocês vendem? A gente vende o tempo. Acima de tudo, o tempo. O tempo passa, o material vai, a gente gasta todo o dinheiro e o nosso tempo se acaba. Não, mas o que que... Não, mas a pergunta é a seguinte, qual é o produto que vocês vendem? O tempo que vocês usam tá ligado para conceber um produto. Qual é o produto que vocês vendem? Papel, plástico, PET. Isso aí. Vocês vendem material Recicláveis. reciclado, né, reciclável, enfardado. Tá? É o que vocês conseguem vender. Esse é o produto de vocês, tá? E para isso acontecer, tem um processo produtivo que acontece, que ele se realiza para vocês chegarem até o produto final de vocês. Sim. Certo? Nós vamos pegar também na... Aqui. Tem o Sim. microfone aberto, pessoal. Tem o microfone aberto.
Aí, assim, hoje, então, nós vamos falar um pouco dessa diferença entre processo produtivo e operação, tá? Na quinta-feira, vamos falar dos tipos de triagem, tá? Que a gente vai começar a entrar em si no processo produtivo de vocês. E nós podemos triar em esteira, podemos triar em mesa, podemos triar individualmente, tá? Lá, assim, ó, na semana que vem, na semana que vem não, vai ser numa terça, 9/6, por exemplo, eu vou trazer alguma coisa sobre novas tecnologias de reciclagem. Eu quero trazer para vocês também que existem outros tipos de triagem, tá? Se tem algumas triagens automatizadas, como se reconhecer materiais, né, com espectroscopia, né? Então, se tem novas tecnologias, vai ser 9/6. No dia 2, nós vamos falar da qualidade na separação dos plásticos, certo? Prensagem e a programação da produção. Dia 11, vamos falar um pouquinho de logística reversa e cadeia de suprimentos. Dia 16, vamos falar de um processo que o pessoal de Dois Irmãos domina bem, que é o processo de reciclagem mecânica dos plásticos. Tá? E aí, 18/6 e 23/6, eu estou negociando com um colega da Braskem para ele estar com a gente nessas aulas, tá? Que aí ele vai trazer algumas novidades, tá? Um é um assunto que ele escapa um pouquinho de gestão da produção, ele podia ser um tipo de uma aula magna, tá? A aula magna seria, assim, uma aula inicial, algum tema, assim, preponderante, que é a economia circular, tá? Que é um tema que é bastante abordado. E a última aula fala de reciclagem química e recuperação energética. Tá? A reciclagem química acontece, né, para os plásticos, tá? Se tem algumas iniciativas que se falam assim de reciclagem química, mas é um processo caro ainda, ele vai explicar sobre isso. E recuperação energética nada mais é o que muitos chamam de incineração, tá? Mas tem um conceito por trás. Eu quero que esse colega da Braskem, que a gente está próximo de acertar, para ele estar nessas duas aulas, que ele traga também o conceitual disso, como é que funciona, tá? Por que é tão caro, etc. Tá bem? Bueno, tá? Vamos falar então do processo produtivo, que é o nosso assunto principal de hoje. Então, as organizações agregam valor através dos seus processos produtivos. Aqui vem um outro termo que vai nos acompanhar durante essa disciplina, tá? É o termo agregar valor. Tá? O que é agregar valor para vocês? O que vem na cabeça de vocês quando se fala em agregação de valor? O valor, tentar fazer um valor a mais, agregar, alcançar um valor a mais. Isso mesmo. E como a gente pode conseguir agregar valor? O que vocês acham assim? Se vocês separarem o material de vocês bem, vocês agregam valor? Sim. Sim. Sim, agregam valor. Porque assim, ó, a indústria não quer comprar o material misturado, né? Com, por exemplo, assim, vocês têm lá vendendo PET, tem PVC no meio. Então, essa separação é importante para, né, o PET ser processado na sequência da cadeia produtiva e vocês não precisarem, né, diminuir valor. Isso eu não sei como acontece hoje em dia, se acontece muito, mas eu lembro que há uns tempos atrás, o comprador lá pegava uma carga, de repente ele vinha e pedia, ele dava um desconto. Por quê? Porque tinha alguma coisa na carga que estava especialmente com contaminação de diferentes materiais, né? Certo? Então, assim, o processo agregar valor é isso. Se nós pensarmos, pessoal, como o mercado tem mudado, tá? O mercado, eu falo assim, mais mundano, tá? Eu que estou um 40 a mais, tá? Eu conclamo os 40 a mais que nem eu a lembrar de como era ir numa padaria lá no final dos anos 80, início dos anos 90. O que ia fazer na padaria? Comprar pão, comprar um bolo, comprar uma rosca e tu ia embora, né? Comprava o pão e tal, comprava uma rosca, comprava um bolo e ia embora. O que a gente vê na padaria hoje? Tu pode continuar fazendo isso, só que tu pode tomar um café no local. Lá tem mesa, tem lá uma cafeteira, tu pode pegar o pão já com frios e nata, tu pode comprar um salgado. O que a padaria fez? A padaria agregou valor. Porque se tu parar para pensar hoje, tá? Eu vou usar um exemplo aqui da padaria que eu
que eu frequento, uma xícara de café é R$ 8. Se eu comprar aquelas cápsulas do Nescafé, eu vou chutar um valor assim, que uma caixa com 10 cápsulas é R$ 20. Então, né, por conceito, cada café custa R$ 2. Olha a diferença de preço que dá. E olha que a cápsula é cara, tá? Olha a diferença de preço que dá de você tomar o café em casa numa cápsula ou tomar um café numa padaria. Pedir uma torrada. Então, pessoal, as organizações têm cada vez pensado em formas de agregar valor ao seu produto. Tá? Isso é uma agregação de valor. Então, quando a gente pega lá, nós temos um exemplo bem próximo de nós, que é da Coop de Dois Irmãos, que a cooperativa de Campo Bom chegou a fazer por um tempo. Tá? Dois Irmãos conseguiu avançar uma operação a mais, né, que consegue extrusar. Então, isso é uma agregação de valor. É uma das coisas que a gente mais vai conversar. Nós, aqui, quando beneficiamos o filme, né? Lá em Nova Hartz, começou com a Cooper Valley, depois passou para a Cooperlar, eles beneficiaram o filme há algum tempo lá. Então, isso é uma agregação de valor. Então, eu compro o meu fardo de plástico filme transparente por R$ 1,50. Se eu conseguir lá fazer uma moagem e tal, deixar o plástico mais limpo, eu consigo tranquilamente R$ 3,50, R$ 4, tá? Pelo mesmo material. Isso é uma agregação de valor. Tá? Então, um processo é um conjunto de atividades sequenciais. Então, ela acontece em sequência. Tá? Lógicas interligadas que recebem recursos de entrada, inputs. Depois eu vou explicar. Esse inputs eu coloquei ali porque a bibliografia me traz, tá? Quando a gente vai estudar essa parte nas disciplinas de produção, se tem esses termos em inglês, inputs e outputs. Quer dizer, inputs é entrada, recursos de entrada, tá? Transformam esses recursos agregando-lhes valor e geram um resultado final, output, para um cliente interno ou externo. Isso quer dizer o seguinte: a partir de que eu fiz o meu processamento, eu entrego o meu produto lá para o meu cliente. Quando o Vladimir fala do tempo, tá? O tempo ele é um fator importantíssimo no processo produtivo. Tá? E a gente vai começar a trazer ainda hoje um conceito que nós começamos a trabalhar lá em comercialização, que é o conceito de produtividade. Tá? A gente vai trabalhar no conceito de produtividade também, porque naquela vez a gente aprendeu a produtividade de um jeito para fazer um cálculo, né? Para calcular preço e tal. E aqui nessa disciplina a gente vai ampliar esse conceito, tá? O conceito de produtividade. Então, lembrando, o processo, então, é uma sequência de atividades. Se a pessoa vai fazer um bolo em casa, ela tem uma sequência de atividades para fazer um bolo. Tá? Hoje em dia, quando a gente tem lá a receita de um bolo atrás de uma embalagem, lá se tem um método. As pessoas não se dão conta, mas aquilo é um método de preparação. Tá? Hoje em dia é muito mais fácil a gente ter um método de preparação para qualquer coisa com o auxílio da internet. Certo? Então, lá se tem um método, tem uma série de etapas, tá? E algumas etapas envolvem, né, diferentes operações, que a gente vai ver o que é uma operação já já. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um mapa conceitual de um processo. Deixa eu pegar lá em cima. Ó. Aqui, de forma bem mais grosseira, tá? Eu tenho os inputs, as entradas. Quais são as entradas que eu tenho na minha cooperativa lá? O que entra na minha cooperativa para eu processar? Qual é a matéria-prima da cooperativa, gente? Os resíduos. Perfeito, Gi. É os resíduos. Eu vou botar entre aspas, e bastante aspas assim, é o lixo. O lixo entrou lá na cooperativa, que depois a gente começou a aprender que aquilo é um resíduo. É um resíduo que sai das casas das pessoas. Aquela é a nossa principal matéria-prima. Tá? E para nossa... E assim, é uma vantagem do trabalho que realizamos, é que nossa matéria-prima, ela chega para nós e nós não precisamos pagar por ela. Tá? Se eu tenho um restaurante, eu vou ter lá insumos que são lá arroz, feijão, carne, etc., massa, que eu pago por aqueles insumos para, né, fazer o meu restaurante funcionar. E nós, no nosso caso, a gente recebe o resíduo
né, gratuitamente, certo? E tem vezes que a gente consegue ainda receber pela coleta desse resíduo, nossa relação, nossos serviços, tá? Então, além da matéria-prima, aqui eu botei assim papel, plástico, metal, etc. Um outro recurso importante de entrada são as pessoas, tá? As pessoas, elas são o recurso mais importante, porque sem elas não se tem nada desse resto acontecendo. E são vocês que trabalham nas cooperativas, os colegas de vocês. E essas pessoas, eles são um recurso importante, e eles têm um recurso importante que é o conhecimento, que eles aplicam no trabalho deles. Maquinário é um recurso importante. Tá? A gente vai ver uma diferença, não tanto nessa aula, mas na próxima, sobre a produtividade de um trabalho em esteira, de um trabalho, por exemplo, individual, ou em bancada, ou em mesa. Um maquinário que faz essa diferença. Tá? Energia, pô, quantas vezes a gente já viu, tá? Lá a cooperativa que parou de funcionar uma tarde porque estava sem energia. Tá? Deixa eu tomar uma água. E uma das coisas também muito importantes é um recurso de entrada que a gente tem a informação. Tá? Para nós fazer uma separação do material, a gente tem informação, né, que a gente aplica para fazer a separação. A gente tem informação, tá, que a gente aplica para fazer uma prensagem. Certo? Que é o conhecimento que a gente traz, é o conhecimento que outras pessoas trazem para dentro da cooperativa e por aí vai. É muito comum, pessoal, eu assim, quando estudava, né, essa parte de produção lá na faculdade, e de pensar isso aqui como um processo, aqui seria, nessa quadrada maior do meio, seria a cooperativa, tá? Que é, ou a gente pensava muito na fábrica. E o que acontece ali é uma transformação, tá? Por mais que você me diga assim, mas Alessandro, tirando as cooperativas que conseguem fazer uma moagem, que extrusam e tal, que transformam o produto, nós não fizemos transformação no produto. E na verdade não, vocês transformam, tá, o material em produto. O material chega para vocês misturado, vocês fazem a separação desse material por tipos e cores, tá? Por características bem, especialmente características visuais. Vocês separam esse material, que já é uma transformação, e vocês, para uma gama de materiais que é importante, vocês fazem a prensagem, que é um ato de valorizar o transporte desse material, né? Como a gente sabe, o volume dos materiais recicláveis, os materiais, eles variam bastante, então prensar ele é uma forma de vocês valorizar as etapas de logística, certo? Então, a prensagem, sim, ela é uma transformação também. Tá? E aí, no final, eu tenho os outputs ali, ó, os produtos finais, que eu tenho o meu material em fardo. Tá? Aqui, eu vou tentar, assim, vocês sabem, eu tenho falado há algum tempo que eu faço um trabalho com rejeitos, né, que é um campo de estudo que eu tenho. Vamos falar um pouquinho deles também. E o rejeito, ele nada mais é que ele é um resíduo do trabalho de vocês. Tá? Isso também é importante a gente imaginar como lidar com esse rejeito no futuro, tá? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Boa. Ó, tô recebendo ali os certinhos. Eu gosto muito desse que dá uma explosãozinha assim, ó. Os processos produtivos, pessoal, eles são compostos por uma série de operações, tá? Então, cortar, furar, cozinhar, derreter, certo? Isso são tudo operações. E então, assim, a gente tem controle. Muitas vezes a gente quer controlar um processo atuando nas diferentes operações que esse processo tem, tá? Então, uma operação é uma atividade ou tarefa específica, localizada e delimitada que ocorre dentro de um processo. É a unidade básica de execução do trabalho, geralmente realizada em um posto de trabalho fixo por um operador ou catador, utilizando ferramentas ou máquinas específicas. Então, assim, pessoal, aqui se tem um fator importante. Numa metalúrgica, tem lá o pessoal que faz a parte de fresagem, tem o torneiro,
Tá? Esses caras aqui, esses operadores, eles se especializam na operação dessas máquinas. Tá? E aí eu vou, de novo, lá contando também com a experiência da Elizabeth, vamos levar lá em Dois Irmãos, que tem lá um cara que extrusa, que é o extrusor. Tá? Lá que tem o Rodrigo, tem o Adriano, que são extrusores. Eles se especializaram, tá, nesses processos. Que não deixa de ser um processo, que a gente vai ver também que tem uma operação, pode ter seu processo de acontecimento, mas é uma operação. Tá? Então, assim, o básico dessa primeira aula é nós sabermos assim, um processo produtivo é uma série de operações que acontecem de forma encadeada e sequencial. Ah, mas podem acontecer operações que acontecem simultaneamente? Pode. Tá? Então, por exemplo, vocês não param de triar quando tem gente prensando, entendeu? A triagem está funcionando, a prensagem também. São operações ocorrendo de forma simultânea. Tá bem? Então, isso é bastante importante a gente enxergar. E aí vai minha primeira pergunta para vocês nessa aula inicial da disciplina. Como você descreveria o processo de sua cooperativa? Vocês podem descrever assim, eu queria que pelo menos algumas pessoas falassem. Quais operações são realizadas nesse processo? Então, como você descreve o processo da cooperativa de vocês? Nós iniciamos pela coleta, daí depois vai para triagem, sobe para o mezanino, vai para triagem, depois da triagem vai para a prensa e depois de prensado vai ser comercializado. Perfeito. Tá? Esse é o processo de uma cooperativa. Ele é simples, né, pessoal? Quantas operações tem nesse processo? Vocês se identificam? 4. Quem falou 4? Júlio. Quais as 4, Júlio? Repetir? Quais as 4? É a coleta, 1, é o primeiro. É a triagem, 2. A prensagem, 3. E a comercialização, né? 4. A comercialização, nesse caso, pessoal, ela não é uma operação. Mas o fato do carregamento também não entra como... Não, aí assim, ó, nesse caso, ela já está transformada, entendeu? Tá. E o armazenamento... Pode fala. E o armazenamento até fazer o fardo. Isso aí, tá, vocês trouxeram pontos importantes, tá? Isso não é uma operação, tá? Quando ele fica armazenado, ele fica num ato de estoque. Ou ele fica em transporte interno, em movimentação, Júlio. Mas é importante vocês já estão enxergando um pouco além do que a gente vai ver na sequência, tá? De fato, assim, tu tem algumas coisas que acontecem durante a estada do material, tá? Dentro da cooperativa, que elas não são operações, mas elas são coisas importantes, tipo transporte, que ele é um ato que acontece, tá? E a estocagem, tá? Um dos assuntos que eu mais gosto de falar, inclusive, quando atuava como professor da área, é de estocagem. O estoque, ele é um fator... O estoque é um fator, eu ia dizer sim, que ele é complexo, mas não é complexo o termo. Mas ele é um fator que ele merece um cuidado, tá? Porque ele pode se tornar um problema para a cooperativa, tá? Mas, assim, em termos de o estoque na cooperativa, em cooperativa de reciclagem e tal, ele não é um assunto tão problemático como ele pode ser em outros tipos de negócio. Tá? Vou citar um exemplo para vocês. Eu, quando fui fazer administração, em 2018, eu resolvi fazer uma outra graduação, fui fazer administração, porque eu conhecia muito o processo produtivo e não conhecia as outras áreas, né? E eu fiz o meu trabalho final, eu fiz uma análise do estoque de uma loja de peças de carro de um amigo meu em Novo Hamburgo. E o que eu vi assim no estoque, eu fiz essa análise e tal, ficou legal o trabalho.
ele tinha, eu não vou dizer os valores, tá? Ele tinha em valores, o estoque dele era muito alto. Porque ele tinha peças de carros que já tinham saído de linha no estoque. Então, o estoque, gente, ele é um fator que ele é importante, ele é bastante importante, mas ele pode ser um custo para a cooperativa. Então, eu posso citar um exemplo para vocês. Vou imaginar que o Alessandro, ele é um empresário aventureiro, e ele tem uma máquina para processar o pet bandeja de padaria que vocês acabam tendo que dispensar e tal. Se tem algumas iniciativas de venda, etc., mas não são muitas, né? E aí eu vou lá quero comprar esse pet de vocês, tá? Mas eu exijo que o pet seja prensado. Aí eu vou lá, compro 1, 2, 3 meses, vocês estão prensando o pet e do nada eu paro de comprar. E aí vocês têm um estoque que ele é indesejado. É do material que não tem venda, que está lá parado, prensado, tá? E que vocês não vão ter muito o que fazer com ele, porque eu era o único comprador. Então o estoque ele tem essas pegadinhas que a gente tem que conseguir trabalhar com elas, né? Então eu vou transformar em produto final algo que eu vou de fato vender. Certo? Mas lembrando, aí em termos de negócio, o negócio da cooperativa ele não é tão complexo. Ele não tem tanta complexidade, tá? Para nós entendermos como ele funciona. Tá? Então, o estoque é um fator bastante importante. Então, vamos falar da ferramenta número 1, tá? Que vai trabalhar com essa questão do estoque também. Tá? Uma ferramenta que a gente usa para mapear processo é o fluxograma. Quem de vocês já ouviu falar do fluxograma? Quem já ouviu falar? O Pablo. Eu não tinha visto o Pablo entrar. Tudo bom, Pablo? O Pablo já ouviu falar? Eu já ouvi falar também. Boa. Sara, já ouviu falar do fluxograma? Não, tava lendo aqui agora o que que é. Boa. Maria Salete, já ouviu falar do fluxograma? Salete, já ouviu falar do fluxograma? Olha quem tá aqui, Joshua. Já ouviu falar do fluxograma? Não. O Joshua não ouviu falar de fluxograma. Beleza, vamos falar um pouquinho dele então. Pessoal, se vocês forem analisar um processo produtivo, tem formas de você sistematizar isso, tá? O Vladimir colocou um certinho que ele já ouviu falar de fluxograma. Uma das formas de sistematizar isso, de fato, assim, é de você ver quais são as etapas e as operações que ocorrem e tal, é fazer um fluxograma. O fluxograma é uma técnica de mapeamento, então, que permite o registro visual e detalhado das ações, tá? Etapas físicas e pontos de tomada de decisão que acontecem no fluxo real de um processo. Tá? O fluxograma é uma forma de fazer um mapeamento. Lá em Brasília, eu tenho utilizado uma ferramenta que ela utiliza os conhecimentos iniciais do fluxograma, mas ela é um pouco mais além, porque é um mapa de fluxo de valor. A gente falou em agregação de valor, e lá em Brasília eu utilizo o mapa de fluxo de valor. Eu vejo em quais etapas, de fato, o valor é agregado ao produto e quais são, assim, especialmente os gargalos, que a gente vai falar depois sobre gargalos, tá? Em termos simples, para a cooperativa, o fluxograma é o mapa do galpão. Ele mostra, por meio de desenhos simples, por onde o material entra e o que é feito com ele em cada posto de trabalho e para onde ele vai. Vou ver se eu consigo trocar aqui. Acho que eu bati sem querer. Aqui, então, pessoal, eu tenho como é que eu monto esse fluxograma, tá? Então, o início ou o fim do processo, ele vai naquela... Ele tem aquele formato ali de figurinha mais arredondado, tá? Cada operação, ele é feito por um quadrado ou retângulo. As etapas de decisão, eu tenho aquele losango, tá? Entrada de dados, por exemplo, assim, recebimento de relatório, coisas de informação que a gente viu, é um insumo importante para o processo, eu tenho aquele formato ali. Tá? A direção é o dos fluxos, tá? Então, quando acontece uma movimentação, eu tenho uma flecha.
E eu posso ter entradas de documentos ali, que é aquela outra figurinha aqui, ó. Eu não lembro como é que se chama isso aqui, ó. Faz tempo que eu não... Mas isso aqui tem um nome, tá? Então, essa figurinha geométrica tem um nome. E essa aqui, então, é para documentos. Aqui embaixo eu tenho, ó, início, recebimento, triagem, qualidade, sim ou não. Aí eu posso, por exemplo, né? Se a qualidade não está ideal, eu posso fazer que ela volte para o processo. Aqui embaixo eu tenho um fluxograma, né? Um pequeno exemplo. Mas aqui eu trouxe, pessoal, um que eu uso faz bastante tempo. Vocês conseguem me descrever esse fluxograma que vocês estão vendo agora? As ações do fluxograma não necessariamente são operações, tá? Agora eu tenho ações aqui que ocorrem. O fluxograma, ele descreve o processo de forma mais detalhada, assim, dá para se dizer isso, por ações. E nem sempre uma ação transforma o produto. Ele pode ser uma ação, né, uma movimentação, etc. O que vocês conseguem ver aí? Esse fluxograma é sobre que tipo de negócio, gente? De um galpão? Coleta seletiva. Perfeito, de um galpão, gente. Tu vai ter que falar aí pra mim. Eu tô desprovido hoje. Como assim, eu desprovido? eu deixei... Hoje. Não, eu deixei meu computador no carro, deixei o carro no mecânico, ficou meu computador no carro, ficou meu óculos no carro. Eu tô só vendo amarelo, verde, azul e vermelho. Tamo junto. E ouvindo. Eu tô ouvindo bem. Galpão? Ele não é o layout, ele é o fluxograma de uma cooperativa de reciclagem que pode ser qualquer. Tá? Então, assim, ó, eu vou pegar lá em cima, tá, pessoal? Ó, eu tô considerando... Olha, vocês lembram que a gente... Ó, deixa eu botar uma figura para trás aqui. Ó, o início, ele tem a figurinha, tá? O símbolo geométrico que dá início ao fluxograma, ele tem essa aparência mais arredondada. Muitas vezes, alguns autores... Tô lá em cima. Alguns autores utilizam um círculo mesmo, tá? Para iniciar um fluxograma. Certo? Aqui, ó, vocês podem ver o seguinte, e é de propósito, tá? Eu coloquei a coleta seletiva e uma coleta com catadores autônomos antes do início, porque esse início aqui, ele representa o acontecimento do processo produtivo dentro do galpão. Tá? Porque a coleta seletiva, ela é uma operação... É uma operação, porque assim, ó, tu tá lá na rua, tá jogando, o material tá aumentando dentro do teu caminhão, etc, e tá acontecendo uma alteração, tá? Mas ele inicia antes do galpão, tá? Então eu tenho o meu início, vou pegar lá, vou dar o tempo também para eu não me enrolar. Ó, então chegou lá o material no teu galpão, iniciando o processo, ele tem uma descarga do material, o material descarregado em algum lugar. Depois da descarga, ele é triado. E aqui, pessoal, eu tenho um processo decisório, tá? Aí, o processo decisório no fluxograma, ele é importante porque ele vai me trazer... Se eu pegar... Eu tenho certeza, pessoal, que hoje, a partir do que a gente vê hoje, em qualquer aula, qualquer fluxograma que vocês pegarem, se vocês irem na internet procurar, eu quero um fluxograma de uma farmácia, vocês vão entender o que está acontecendo na farmácia. Não tenho dúvida nenhuma. Então, aqui, o material é reciclável, ele é uma decisão. Se sim, ele é triado entre plásticos, papel, vidro e metal. Se ele não é reciclável, ele vira um rejeito. E aqui ele está com um círculo também, porque ele é um fim de processo. Tá? No rejeito, ele é um fim de processo para vocês. Certo? Mas aqui tem um ponto importante, tá? Só para lembrar. Eu coloquei aqui a pergunta, o material é reciclável,
é uma pergunta que vocês fazem lá na hora de decidir se o material ele é triado e colocado à venda ou se ele vai para o rejeito. Nem sempre, tá? Essa frase está correta. Porque muitas vezes vocês colocam materiais recicláveis no rejeito. Então a gente pode alterar no futuro, dizer o seguinte: o material é reciclável e comercializável, aí sim, né? Aí ele fica completo. Porque muitos materiais que vocês triam, eles não são que vocês colocam para o rejeito, eles são recicláveis, mas não tem venda. Tá? Isso é um fator importante. E, de novo, eu vejo alguns municípios eu vejo alguns locais que a cooperativa é punida pelo índice de rejeito. Tá? Citando aqui o mais próximo nosso, Porto Alegre. O pessoal é punido se o rejeito ele está maior do que uma certa meta que se tem lá. Mas o rejeito nem sempre, tá? Eu diria até em poucos casos, ele é culpa da cooperativa. Certo? Então aqui eu tenho um fluxograma resumido, tá? De uma cooperativa de reciclagem. Então, a partir assim, ó, o plástico ele é prensado, tá? Pelo menos a maioria deles. A gente pode considerar que o plástico, por exemplo, PVC mais duro, ele não é prensado, ele ficaria quebradiço e tal. O papel, a maioria dele é prensado. Tá? Se pode vender o papel solto? Pode vender o papel solto, mas não é o mais comum, né? A partir de prensado, ele é pesado, né? Aqui a pesagem é uma outra parte do processo. Alguém levantou a mão, foi o Júlio. Pode falar, Júlio. Calma aí que eu tô no celular, tô apanhando aqui. Tá. Eu te pergunto uma coisa do que tu falou ali. A cooperativa é punida, né, em alguns casos. E isso não teria que ter o Ministério Público, não teria que ter alguém que amparasse a cooperativa? Porque, é tão cruel isso, tia, uma coisa que não é culpa da cooperativa e ela tem que arcar com esse compromisso, com essa responsabilidade. Não existe alguém que nos ampare legalmente isso. Eu fico muito indignado com o executivo quando ele tem esse tipo de autoridade, eu acho muito cruel isso. Isso é as PPPs que estão chegando aí, que é a PPP que chegou em Porto Alegre, que é dessa forma que a gente vai ter de ganhar o dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro por venda de material e se diminuir o índice de rejeito. Porque não vai ter dinheiro da coleta, não vai ter mais dinheiro da triagem, vai ser o dinheiro só apenas da venda de material e a diminuição do rejeito. Essa é a proposta da Procinos. Assim, Júlio e demais. Mas hoje Porto Alegre não vive sob projeto de Procinos e tem esse tipo de autoritarismo, né? Se vem de do opressão. município. Lá em Brasília isso acontece bastante também, tá? Pelo que a André não conseguiu entrar ainda, mas lá em Brasília acontece bastante também, cara. O pessoal, ele tem um índice de rejeito lá que eles têm que cumprir, porque senão eles têm desconto, eles chamam de glosa, né? Às vezes é um desconto. Tô aqui, Alessandro. A André tá aí, ó. A André Boa noite. Realmente, a gente tem esse problema também. O contrato que a gente tem com a CLU, a gente tem as glosas, o excesso de rejeito. É isso mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu estava numa cooperativa lá, André, na Ceilândia, Recicla a Vida, e o pessoal prefere... Vocês já ouviram falar do CDR, né, pessoal? Que é aquele material quase rejeito que eles usam na indústria dos cimenteiros para tocar fogo, né? E ele é um material que é colocado no forno lá das sementeiras. O pessoal da Recicla a Vida prefere, por exemplo, separar esse material, pagar para destinar ele, paga 5 centavos o quilo do material. Eles pagam, eles não recebem, eles pagam, mas a partir que esse material ele não vira rejeito para eles baixam o índice deles de rejeito, eles recebem do contrato da SLU, que seria lá o órgão deles lá de
Filbo da MLU em Porto Alegre, né? Então, assim, o que eu penso, Júlio, sobre isso? As cooperativas têm que se defender. As cooperativas têm que se defender. E tem muitos materiais, pessoal, que a indústria, né, bola algumas embalagens que elas não são feitas para ser reciclada mecanicamente. Tá? Muita embalagem aí, se vocês vão comprar produtos de limpeza, tipo aquele sabão... eu tenho que citar a marca, por mais que esteja gravado. Pega o Omo. Tá? O Omo tinha as caixinhas lá de papelão que tinha Omo dentro, que é sabão em pó, né? Hoje se tem um sabão líquido daquilo. Então, aquilo é feito com, tipo, num sachê, um outro tipo de embalagem. Lá se tem uma série de plásticos diferentes. Aquilo não é feito para ser feito reciclagem mecânica dele. E ele aparece na cooperativa, ele vira rejeito, e em Brasília, em Porto Alegre, ele pode fazer que a cooperativa seja penalizada pela presença dele lá, sendo que a cooperativa não tem culpa, né? Então, assim, gente, até para não ficar muito no assunto, se tem alguns movimentos, assim, eu estou participando de um movimento com um colega lá em São Paulo para estudar mais a fundo a questão da concepção do rejeito e da cooperativa conseguir também mostrar, né, que não é sua culpa, né, de fato, que alguns rejeitos existam. A culpa da cooperativa, a culpa, entre aspas, é por ineficiência de triagem. Passou uma PET lá que é vendida e apareceu no rejeito. Ineficiência de triagem. Isso pode acontecer. Ineficiência se tem em tudo que é tipo de processo. Tá? Uns bem mais, outros bem menos, mas se tem. Pode acontecer. Tá, pessoal? Aqui é a representação clássica dos engenheiros de produção de um processo produtivo. Tá? Então, aqui, ó, tem os recursos de entrada, que são os inputs, né, que a gente estava falando. Eu peço perdão por usar termos em inglês, eu não gosto muito, mas aqui nesse caso eles estão eles já estão embutidos na bibliografia, né, quando se estuda isso. O processo de transformação, tá? Lembrando assim, as cooperativas de fato fazem uma transformação do material quando separam por cor, etc, e fazem uma prensagem, se tem uma separação. E eu tenho a minha saída, então, dos produtos e serviços a partir dessa concepção, né, desse diagrama de um processo produtivo. E aqui embaixo, ó, eu tenho resíduos ou perdas. Tá? Muitos processos se tem perda. Tá? Por exemplo, quando a gente fala de resíduos ou perdas, né, aqui nós estamos considerando assim, se o processo produtivo ele é barulhento, não é tanto o caso de uma prensa e tal, assim, que a gente não precisa usar um protetor auricular, tem que acima de 85 decibéis a gente tem que usar, mas se pode ter ruídos, pode-se ter trepidação, tá? Em alguns processos causam trepidação, eles saem, eles são um resquício do processo. E eu tenho lá o meu rejeito é um resquício do processo, no qual eu tenho que trabalhar. Tá? Então, de novo, só para nós relembrar, né? Ó, eu tenho os recursos de entrada, que são os materiais que eu utilizo no caso da cooperativa, é o resíduo que chega para ser triado. Informações, energia. Tá? Então, assim, a questão de energética é muito importante. Se eu vou, por exemplo, potencializar uma operação de prensagem, eu tenho 2 prensas e vou botar 3, eu preciso fazer um estudo energético do galpão lá para saber se o galpão vai comportar esse equipamento novo ou não. Certo? Se eu vou adicionar um processo novo no processo já existente, eu vou precisar também, tá, fazer esse estudo de energia. O pessoal, às vezes a gente não tem nem prédio, tá? Também, assim, remetendo ao trabalho que eu faço lá em Brasília com o pessoal, tem uma cooperativa chamada Planalto, que é em Sobradinho, eles não têm prédio. Eles só têm um terreno lá. Só tem um terreno. Então, se está chovendo, estão tomando água no rosto. Se tem sol forte, eles estão tomando sol na moleira. Tá? Nem o prédio eles têm. Então, prédio, né, algo super importante. Quanto mais, a Gislaine fez uma carinha de surpresa, mas na próxima aula eu vou trazer umas fotos deles para vocês. É uma galera lutadora lá, gente, porque eles fazem de tudo para conseguir
terem contrato, fazerem coleta, eles ganharam um caminhão há pouco tempo, então eles estão trabalhando bastante. Máquina, tá, que a gente já tinha falado, e aqui tem um fator importante que a gente não tinha mencionado no outro slide, né? Tipo, aqui que é capital. Tá? Capital nada mais é que dinheiro. Tá? Muitas vezes estragou uma máquina. O maquinário aqui estragou. Eu preciso de capital, de dinheiro, para arrumar esse maquinário. Muitas vezes o capital não é só dinheiro, ele é crédito. O professor de financeiro deve ter falado com você sobre crédito, né? Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Eu quero ver os certinhos lá que explodem lá. Nenhum certinho. Ali, o certinho explodiu ali. Beleza. E eu tenho, assim, um outro fator que que auxilia no meu processo produtivo é o fator logístico. A logística. Tá. Quando a gente fala em logística, quando se fala em logística, o que vem na cabeça de vocês? Quando estamos fazendo logística, o que vem na cabeça de vocês, assim? Transporte. Transporte, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Transporte. E muitas vezes, quando a gente fala em transporte, a gente imagina um caminhão na estrada, né? O caminhão andando na estrada, certo? E a logística é um fator super importante também. E ele, muitas vezes, ele parece ser só o transporte, mas a logística muitas vezes é a movimentação. O transporte é o que acontece quando um veículo está levando uma coisa de um lugar para o outro, mas a movimentação, por exemplo, dentro de um galpão, ele tem fatores logísticos ali. Quando eu coloco uma esteira muito próxima de uma parede, é um fator logístico. Porque assim, eu estou com pouco espaço de corredor para as pessoas transitarem. Então, eu tenho que mexer no layout. Eu vou estar mexendo tanto no fator produção quanto no fator logística. E isso interfere. Aqui, pessoal, eu tenho assim, os recursos de entrada. E no caso de uma cooperativa de reciclagem, é o resíduo que chega, tem cooperativas que realizam a logística desse material. Semana passada, quando eu acho que eu fui um pouquinho ríspido com o cara do Procinos lá, ele falou assim, as cooperativas realizam, transportam material. Não, meu filho, não transportam material. Cooperativas realizam coleta seletiva. Dentro da coleta seletiva tem o transporte de material. Tá? Então, assim, é uma operação, é uma etapa logística que está acontecendo. Dentro do meu galpão lá, eu tenho etapas logísticas que ocorrem. Quando as pessoas estão se movimentando dentro de um layout, é uma movimentação que é um acontecimento logístico. Quando eu consigo, tá? Por exemplo, o meu caminhão lá entrega o produto que eu enfardo para o meu cliente, é um processo logístico, tá? É um acontecimento logístico que tá ali e está presente, certo? Então, a logística, ela é também um fator importante dentro de um processo de transformação, dentro do processo produtivo. E lá eu tenho no final, eu tenho os meus clientes. A gente vai trabalhar, assim, a gente vai trabalhar bastante nessa disciplina, eu quero trazer um pouco também dessa questão da qualidade do material, a análise dos que os clientes trazem. Aí nós teríamos aqui uma flecha que apontaria para cá de volta, que seria o retorno de informação, que retroalimenta todo o meu processo. Assim, se o meu cliente dizer que não é mais para colocar dentro do polietiano de alta o rosa do colorido, é um retorno que vai, e vocês vão ter que vender as embalagens rosas separadas, para dar um exemplo, né, mais fictício. Então, para alocar novas operações ao mesmo processo produtivo, aqui um fator importante, eu até deixei aqui uma flechinha apontando para cima, com o R cifrão e com o percentual. Então, se eu quero alocar novas operações ao mesmo processo produtivo, deve ser sempre para agregar valor ao produto final. Novas operações devem ser adotadas para agregação de valor. A gente agora há pouco falou sobre o que é agregar valor, e eu dei o exemplo da padaria, né? Você vai lá, antes você comprava o pão na padaria, hoje em dia você pode comprar o sanduíche na padaria, já com frios e nata.
E aí eu vou pagar um valor maior do que pagaria pelo pão de forma individual. Eu agreguei valor. Então, todas as operações que a gente vai inserir num processo tem que ser para agregar valor. Ah, mas a gente pode, por exemplo, potencializar uma operação que já existe, como a operação, por exemplo, até cooperativa lá faz a triagem em mesa. Ela vai criar uma esteira. Eu estou agregando uma operação. Não, você não está agregando a operação, você está aperfeiçoando a operação. Você está trabalhando na capacidade produtiva daquela operação específica. Certo, pessoal? Então, isso é bastante importante, tá? O que eu vejo, assim, para o futuro, né? A gente conversa sobre isso já. O que eu vejo para o futuro das cooperativas de reciclagem, assim, que visa não só, assim, a sobrevivência da cooperativa, até não seria tão alarmista, mas significa um ganho maior para os cooperados adotar etapas de moagem de plástico. Isso eu não tenho dúvida que é um fator importante que deve ser pensado pelas cooperativas. Tá? Vão pensar assim, eu não tenho lá material suficiente para ter um processo individual. Poxa, então eu vou ter em rede um processo que eu vou conseguir colocar no lugar, vai ter uma moagem, vai ter lavagem, vai ter a secagem, vai ter aglutinação, vai ter uma extrusão. Tá? Se eu pegar lá a produção da nossa amiga Andréia, lá de Brasília, que assiste as aulas conosco, a Andréia sozinha, a Flor do Cerrado, não tem produção para ter uma máquina de moer plástico. Mas com os colegas que ela tem lá em volta, dos 2 galpões que tem lá, que tem 11 cooperativas, eu tenho certeza que eles têm demanda, tá? Eles têm demanda para ter um equipamento desse porte, tá? Para agregar valor. Mas outras coisas que agregariam valor, não querendo fugir da disciplina de gestão da produção, é agregar novos serviços, tá? Agregar novos serviços também é uma iniciativa de agregação de valor ao negócio, tá? De repente, não ao processo produtivo, mas agrega valor ao negócio. A gente tem tempo para falar sobre isso. Até aqui tudo bem, pessoal? Estou indo muito rápido ou vocês estão conseguindo acompanhar? Ali saiu a chamada, tá, pessoal? Não percam a chamada. Vai uma outra pergunta de vocês, para vocês aqui. Quais seriam as operações ou processos que podem ser colocados na sua cooperativa para agregação de valor? Agora eu quero ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês acham que pode ser feito para agregar valor na cooperativa de vocês? Pode ser também uma coisa que eu não mencionei ainda, tá? Pode ser uma ideia que vocês tenham e tal. Alguma sugestão? Lindo, pode falar. Bom, lá na cooperativa de Campo Bom, a gente está começando a revisar o material porque veio o comprador pagando mais. E também eu acho que como a gente tem moinho lá, se fosse botar para trabalho seria melhor, porque a gente parou, né, por conta que nem assim, roubaram os fios, isso e aquilo, entendeu? Eu gostei tanto da tua fala que eu vou botar o coraçãozinho aqui, ó. E o coisinho que explode. Não é esse que explode, deve ser esse aqui, então, peraí. Não, gostei. Cara, é bastante importante, porque se a gente já vi o seguinte, tá, Lino? Eu já vi cooperativa que faz a triagem e tal, e deixam, por exemplo, todos os plásticos rígidos, que é o PET, o polietiano de alta, juntos, e depois ele vai para uma outra etapa e as pessoas fazem uma triagem mais fina. Isso é agregar valor, porque ali eles estão apostando, eu tô colocando uma etapa a mais, eu posso estar perdendo capacidade e tal, mas é uma cooperativa apostando na melhor separação do material, tá? Isso é bastante importante. E vocês terem a ideia de retomar o processo lá atrás, é bastante importante também, cara. Bastante importante ter em mente e ter isso para o futuro, né? Sim, com certeza.
É, o ruim que roubaram os fios e também a gente levava muita multa lá da negócio meio ambiente lá. Não sei muito falar, mas seria isso, né? O licenciamento de vocês não tinha aquele processo previsto lá atrás. Isso. Tá? Então, essas coisas são importantes a gente ter em mente, tá, pessoal? Para agregação de valor, ele tem dentro do que a gente já faz, a gente pode agregar valor. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu quero ver se eu trago alguma coisa na aula de novas tecnologias. Eu acho que merece uma atenção o processamento, o adensamento do isopor. Tá? O adensamento do isopor, ele merece uma atenção. Porque o isopor, ele é reciclável, ele tem mercado, mas o mercado dele se inviabiliza, se prejudica muito pelo transporte. Porque assim, eu vou prensar isopor, tô prensando vento, né? Tô prensando um monte de vento junto lá e não consigo ter um processo de prensagem eficiente, é ruim para o transporte e tal. Adensar o isopor, ele é uma alternativa. Eu tô conversando com umas pessoas, quero dar uma estudada sobre isso. Glademir. Eu vou chamar pelo nome inteiro, Glademir Aguiar. Pode falar, Glademir. O mais difícil é estocar esse vento, né? Prensar não é tão difícil, o difícil é estocar, dá muito volume, né? Não, por isso que eu acho que alguma operação de adensamento seria importante. Adensar é exatamente você processar esse material, esse isopor, e tu transforma uma coisa que tem lá metros e metros cúbicos em umas tabletinhas, assim. Eu acho que tem algumas alternativas para a gente trabalhar no futuro aí. Certo, pessoal? Vamos lá. Eu mexi aqui, não vou conseguir trocar o slide. E aqui eu quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui é uma... Vou ver se ele vai abrir lá em cima, ok. Vai abrir aqui embaixo, abriu aqui embaixo, eu vou levar lá para cima. O Lino tá de mão levantada, Lê. O Lino? O Lino mas ele... tá com a mão... Eu acho que ele falou, esqueceu de baixar a mão. Mas ele pode falar se ele quiser. Ó, ele baixou a mão. Eu imaginei. Deixa eu ver se ficou bom. Fiz merda aqui. Desculpa, gravação. Deixa eu voltar. Sim, deixa eu ver se tá certo. Só um pouquinho, ver se eu consigo... É que eu tenho que olhar lá em cima. Que tristeza. Eu queria mostrar para vocês aqui... deixa eu pegar. Que pena, não consigo mexer ele aqui em cima. Queria mostrar para vocês um fluxograma de todas as etapas que tem. Pegando a experiência que nós tivemos na disciplina de comercialização, que vocês desenharam a cadeia produtiva, lembram? Eu fiz um novo aqui. Uma pena, eu vou mostrar na quinta-feira, vou ver se eu melhoro a imagem, se ela se mexe melhor aqui. Que pena. Voltamos aqui. Deixa eu ver. Eu tento semana que vem. Semana que vem não, tento quinta-feira. Eu fiz uma cadeia produtiva nova e queria mostrar para vocês como é que ficou. Então, deixa eu pegar aqui. Aqui eu só vou mostrar uma partezinha, então, pessoal. Eu consegui fazer, com a ajuda da inteligência artificial, a partir de uns... Tu pode mandar de novo a chamada, que eu não consigo entrar no chat aqui pelo celular, por favor? Posso. Mas como eu vou te mandar, se tu não consegue entrar pelo chat, copiar link. É que daí aparece aqui, quando tu manda, eu vou clicar, tô de olho. Tá, então peraí, então te prepara aí. Isso é tipo na época que a gente gravava
música da rádio na fita cassete, tá? Só os 40 mais vão entender o que era isso. Foi, coloquei. Aqui a gente conseguiu, pessoal, eu consegui fazer na inteligência artificial, a partir dos materiais que eu já tinha, a cadeia produtiva. O que é importante estudar a cadeia produtiva? É a gente entender qual é a nossa posição nela e para que lado a gente pode avançar, né? E aqui, quando falamos em rejeito, eu queria pegar exatamente porque eu tenho toda uma explicação aqui sobre o acontecimento rejeito dentro da cadeia produtiva, que ele tem que ser considerado e ele pode ser um fator ele é um fator de custo da cooperativa, mas ele pode ser, em alguns casos, um fator de sobra. Tá? Isso a gente vai estudar no futuro. Conseguiu, Júlio? Eu passo no teu WhatsApp já. Ô, Alessandro, Oi. o Júlio pode ir nos 3 pontinhos ali que tem no celular dele e daí entra na chamada. Não, agora eu estava tentando voltar para videochamada aqui para o Meet, mas eu consegui para poder ligar o microfone, mas eu consegui. Agora eu vou voltar lá para a chamada para responder. Tá bom. Boa. Então, pessoal, como medimos a eficiência de um processo produtivo? Tá? O que é eficiência, pessoal? Já ouviram falar desse termo eficiência, né? Bem, o que vocês já ouviram falar do termo eficiência? Não? Sim? Eficiência é Não, algo que é feito bem sucedido? É eficiência. É feito bem sucedido. Tá? Às vezes a gente pensa em eficiência é o recurso que a gente gasta versus o retorno. Então, por exemplo, assim, o médico te deu um remédio e o remédio fez efeito em você, ele foi um remédio eficiente e eficaz. Tá? Porque você, em uma vez só, ele já te deu, né, o retorno, e ele foi eficaz também porque ele funcionou em você. Então, os termos eficiência e eficácia, quando a gente estuda a produção, eles são termos que são recorrentes, assim. E para medir num processo produtivo a eficiência, a gente vai retornar lá à disciplina de comercialização quando falamos em produtividade. O que vocês lembram sobre produtividade que a gente falou lá na disciplina de comercialização? O que é produtividade? A gente mediu produtividade de um jeito lá, vocês lembram? Vocês não lembram? Vou colocar aqui. Eu mexo aqui, ele não para de trocar o slide. Vai trocar agora. Tá? Ó, retomando o assunto, a produtividade pode ser medida de forma per capita, que é por pessoa, como vimos na unidade curricular de comercialização. Tá? Então, só lembrando, aqui está o cálculo que a gente fez na época, né? Na época foi em março, parece que foi muito longe, né? Na época. Então, produtividades, a gente pode medir a produtividade em termos de comercialização, para fazer aquele cálculo para tentar planejar uma remuneração, né, de quilos comercializados por sócio, tá? Então, lá, a cooperativa comercializou 100 toneladas, tá? E tem 10 pessoas trabalhando, tá? Então, a produtividade dela foi 10 mil quilos por cooperado, tá? Que seria uma produtividade excelente. Mas a gente fez essa análise aquela vez que nós tínhamos um fator tempo, né, que estava ali presente, né? Lembrando que a produtividade se deu considerando o fator tempo, no caso, 1 mês. Tá? Então, agora a gente vai aprofundar um pouco esse termo de produtividade, porque é o seguinte, se eu disser assim, a cooperativa lá produziu 1 mês,
e comercializou, né? Produziu e comercializou 80 toneladas, enquanto outra produziu e comercializou 50, parece, né? Dentro do contexto. Por isso que, olha só, por isso que a gente tem a produtividade, ela tem os seus, as suas peculiaridades. Uma cooperativa X produziu 80 toneladas e vendeu 80 toneladas num mês, contra a outra que vendeu 50, né? Produziu e comercializou 50 dentro do mês. Ah, não, a cooperativa A ela é mais produtiva. Aí tu vai ver lá assim, a cooperativa A tem 50 associados, a outra tem 15. Será que ela continua sendo mais produtiva? Tem alguns fatores que vão interferir nisso. A cooperativa lá, a cooperativa A trabalhou 12 horas por dia, 2 turnos. A outra trabalhou 8. Até que é o assunto, tem um assunto do momento, né? Não querendo politizar. E longe disso, né? Tem o assunto do momento que é a escala 6x1, a escala 5x2, se vai perder produtividade ou não. Tá? Se tem implícito, né? Que pode-se e deve-se ter perda de produtividade. Mas também tem outros fatores que né, compensam, né? De novo, não querendo politizar, mas esse é o assunto, né? A produtividade é um assunto importante nesse caso. Muitas vezes, então, a gente olhando os números friamente, a gente não está vendo a cooperativa mais produtiva sem analisar quantidade de pessoas, horas trabalhadas. Tá? Que eu posso trabalhar X horas. Eu posso ter uma cooperativa que trabalha 6 dias por semana. Tá? Que faz triagem no sábado. Tá? A produtividade, então, pode ser medida pelo volume de produção, venda e a variável tempo. Então, por exemplo, produtividade, quilos ou toneladas, por tempo. Pode ser por semana, pode ser por hora, pode ser por mês. E aí eu tenho sempre que trazer outros fatores que são a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo produtivo. A partir disso, aí sim eu vou conseguir analisar se um processo produtivo, o quão produtivo, o quanto de produtividade tem um processo produtivo. Ó, formas de medir a produtividade. Aqui eu volto, então, para a representação clássica de um processo produtivo. Tá? Lembrando aqui, eu tenho as entradas, recursos de entrada, deixa eu ver se eu pego o meu cursor lá, ó, o cursor está lá em cima. Recursos de entrada, o processo de transformação e as minhas saídas, que são meus produtos e os resíduos que saem do meu processo, que no nosso caso é o rejeito. Tá? Deixa eu trocar o slide aqui para mostrar. Ó, aqui é outro fator, tá? Lembra, eu vou voltar aqui, ó. Vocês viram ali porque eu usei outputs e inputs, saídas e entradas. Outra forma de eu calcular a minha produtividade é a seguinte. Eu tenho uma relação de saída por entrada. Aqui, pessoal, o capitalismo, né, as empresas capitalistas calculam, tá? Que eles têm eu vou dizer que eles têm uma noção, mas é mais preciso que isso, tá? Sobre o lucro. E se eu vendo um produto, tá? Aqui eu tenho a quantidade ou valor das receitas provenientes da venda dos produtos versus embaixo quantidade ou valor das matérias-primas, mão de obra, energia elétrica, capital que eu tenho nas minhas entradas. Se eu tenho aqui um fator menor que 1, o meu negócio está dando prejuízo. Se eu tenho um fator maior que 1, as saídas no fato de serem maiores que as entradas, eu tenho um fator, o negócio está gerando sobra. Tá? Por isso que a gente trouxe um professor de gestão financeira e veio com uma outra mentalidade, não tinha visto cooperativa de reciclagem até então, e ele trouxe elementos para nós sair um pouco da nossa forma de pensar, nossa forma de ver as coisas no nosso negócio, né, dentro das cooperativas. E até desafiando um pouco, tá, a nossa zona de conforto. Tá? Foi isso que eu percebi das aulas do professor Afonso. E aí isso foi muito importante. E a partir daqui, por exemplo, desse conceito aqui, a gente está pegando coisas que o professor trabalhou com vocês lá. Tá? E pensar o seguinte, o que eu vendo, ele tem que ter
eu tenho que compensar tudo que eu gastei durante o processo. Certo? Então, isso também é um fator de produtividade. Tá bem? E nós vamos aprofundar essa questão de produtividade durante a disciplina, especialmente pensando nas etapas de triagem lá. Certo? Na próxima aula, o que nós vamos ver na próxima aula, tá? Agora, quinta-feira. Eu já estou terminando, assim, os tipos de triagem esteira e mesa individual, qual é a diferença entre eles, qual é o mais produtivo, qual tem mais desperdício, o cruzamento com o conceito de produtividade, então, e prensagem de tipo de prensa. Se eu conseguir, eu vou já trabalhar na próxima aula, mas eu creio que na aula da semana que vem a gente vai trabalhar mais de perto. Lembrando, então, pessoal, minhas redes sociais, eu tenho um Instagram só profissional, tem gente que me segue no pessoal, podem continuar seguindo lá. E tem ali meus contatos e tal, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta. Por hoje era isso. Tem alguma questão que vocês queiram trazer, alguma pergunta, fiquem à vontade. Valeu, André, a tua participação é sempre legal, André. Era isso, peoples. Pode parar a gravação, ô Tyler.